Tenho certeza que o senhor vai votar com nós. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os concordes permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Não. Aprovado por unanimidade. Requerimento 574, Paulo Henrique Corrêa, em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Paulo Henrique Corrêa. Você viu só? O que começou a querer chorar, pô, da... Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa e os munícipes que nos honram aqui com a presença. O requerimento 574, eu quero trazer a discussão aí com relação à queimada da cana-de-açúcar. Avança a área plantada de cana. E nós temos uma lei que foi aprovada em fevereiro de 1995, onde estabelece limites para a queimada. E nessa lei, foi na gestão do Dr. Nelson James, no seu artigo 2º, coloca lá a faixa de 3 quilômetros do limite do perímetro urbano da cidade. Chegou no perímetro, 3 quilômetros, não pode haver queimadas. Mas aí agora eu estou questionando os setores competentes, a CETESB, a Secretaria do Meio Ambiente, a Promotoria, para que dê sugestões, porque eu acho que não foi um paliativo, não resolveu. Então, a gente está questionando esses setores, para quê? Para que dê sugestão para a gente incrementar essa lei. Aumentar a área plantada seria a solução? Desculpa, não é a área plantada, aumentar o limite a partir do perímetro urbano. Então, nós estamos aí colocando em discussão, vamos esperar a resposta desses setores competentes para que a gente possa analisar e estabelecer alguma mudança nessa lei da queimada de cana-de-açúcar. Então, a gente está abrindo essa discussão para que a gente possa, amanhã ou depois, ter amadurecido a ideia e apresentar um projeto de lei, talvez mudando até a área, a distância dessa área. Porque a gente percebe que na área rural tem aumentado, e muito, a área plantada de cana-de-açúcar, então a gente está prevendo até alguma coisa em termos de futuro, aquilo que pode ocasionar. Uma parte, vereador. Obrigado, senhor vereador. Eu acho que essa abordagem de Vossa Excelência é extremamente importante, porque isso está acontecendo, vai continuar acontecendo. Não tem havido nenhuma forma de cuidados, inclusive com relação a acero, né, com relação à proteção à propriedade dos outros. E acho que nós temos que pensar muito, porque com esse tipo de vantagem que o processo de rentabilidade de terras pagas pelas usinas faz com que as pessoas deixem de investir em outras formas de agricultura e agropecuária, vai aumentar muito o processo de plantio de cana-de-açúcar. E vai aumentar muito a agressão ao meio ambiente, porque as queimadas são agressivas ao meio ambiente, são um dos grandes fatores de destruição da camada de ozônio. E parece que a humanidade não está nem aí. Eu falei agora há pouco, isso parece que não está nem aí com os riscos que ela está provocando para ela própria, e a natureza está chiando e vai chiar muito mais gravemente. Nós estamos com uma previsão de daqui 10 anos a temperatura média na Terra aumentar 5 graus, é às custas dessas burrices, dessas barbáries que estão sendo cometidas e que ninguém parece estar nem um pouquinho preocupado. Eu havia feito uma sugestão já nesse mandato que o seu prefeito municipal criasse uma lei municipal de cobrança de taxa, e ela é constitucional, que cobrasse taxa por área plantada, para que parasse com essas queimadas, que essas queimadas agridem todos os lares da nossa cidade. Não são só daqui de Barretos, são de todos os lugares. Só que se a gente cobrasse daqui, passaria pelo menos a ser uma forma de fazer com que as outras cidades acordassem para isso e se tentasse um outro caminho. Eles vêm dizendo sempre que o processo de queimada favorece a geração de emprego, e o processo de maquinismo não. Eu acho que não deve se pensar nesse aspecto, tem que se pensar em coisas muito mais elevadas, né? Porque
Se continuar nesse processo de agressão, nós vamos ficar terrivelmente mal, né, em termos de situações ambientais. Acho que Vossa Excelência está coberto de razão. O duro é o que vai acontecer, que nós sabemos que quase sempre é resultante em nada, né? Acho que não é nada, porque, por exemplo, esse requerimento que eu fiz solicitando a cobrança da prefeitura, nem resposta teve. Obrigado. Então, a gente busca as informações necessárias, a fiscalização, por quem é feita a fiscalização, para quem aplica as multas necessárias. Então, a gente está procurando subsídio para a gente apresentar uma alteração nessa lei. Isso prevendo até uma coisa futura que pode estar... Porque 3 quilômetros do perímetro urbano, tudo bem, porque eu cheguei até a pensar que era do ponto do Marco Zero. Aí eu fiz questão de pegar meu carro no Marco Zero e ir até o frigorífico, deu 3,5 km. Então, essa lei não teria serventia para nada. Aí, depois, a Nery me passou a lei e eu percebi que a gente tem condições de aumentar esse limite mínimo aí. Então, a gente vai obter as respostas dos setores competentes para que a gente tome uma providência nesse sentido. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os concorda, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento número 574, Paulo Henrique Corrêa. Indicação 358, José Francisco Cabral Miciara, doutor Kiko, em discussão. O senhor solicitou destaque. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 366, doutor Cael. Requerimento 570... Por que isso está aqui? Ele que pediu destaque. Requerimento 579, Luiz Carlos Anastácio e doutor Cael. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes presentes na nossa galeria, antes de abordar as duas proposituras em destaque, eu queria voltar no requerimento 569 do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, que também foi abordado pelo vereador Kiko Miziara, a respeito da arborização, e lembrar que no mandato passado nós fizemos um requerimento ao prefeito cobrando uma determinação da Organização Mundial de Saúde, que existe um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde que obriga que uma cidade tenha um percentual de arborização. Isso faz parte da qualidade de vida, faz parte da oxigenação, faz parte da preservação do meio ambiente que cada município tem que oferecer ao seu município. E nós vamos retornar essa propositura. Eu solicito a dona Nery que pesquise no mandato passado essa nossa propositura, para que nós possamos cobrar novamente a determinação da Organização Mundial de Saúde para que o percentual de arborização na nossa cidade seja compatível com uma boa qualidade de vida. O requerimento (579), que é assinado pelo vereador, presidente da casa, e por mim, é para lembrar que na 2245, em 89, no nosso primeiro mandato, através de um decreto legislativo, eu denominei aquela pracinha de Praça do Acém, em homenagem ao Acém, ao barbeiro que tem lá na 2245, que quando a gente era criança a gente cortava o cabelo lá. Uma figura das mais queridas, que já faleceu já faz tempo, e agora com essa modernização, com a abertura da Avenida 5, a Praça do Acém cresceu, ficou mais bonita. Mas não vamos chamar de A200, vai continuar sendo A100. E nós estamos solicitando as melhorias da praça e a colocação da placa de identificação da mesma. O nosso
a nossa indicação 366, nós estamos solicitando que seja feito um levantamento epidemiológico visando obter o índice de cáries em crianças e adolescentes até 14 anos no nosso município. Algumas cidades estão utilizando esse tipo de levantamento para dar uma proteção melhor à criança. As cáries não é só por uma questão estética e não só por uma questão de beleza, mas nós sabemos, dentro da área da saúde, que pode trazer sérios problemas, como foco de infecção, uma dentição imperfeita, dificuldade de mastigação, dificuldade de absorver os alimentos e algumas doenças secundárias, doenças infecciosas e até doenças cancerígenas. Então, nós estamos solicitando esse levantamento epidemiológico para que fosse detectado o número de crianças e adolescentes portadoras de cáries. Isso tem que ficar num índice aceitável. Se estiver superando esse índice, nós temos uma faculdade de odontologia bastante conceituada no nosso estado, então teremos todas as condições de dar um atendimento para essa criança. E eu quero aproveitar, já que estamos falando nesse levantamento, e dizer aos senhores vereadores, dizer à imprensa que está presente aqui, que no dia 1º de agosto de 2005, eu fiz um requerimento à Secretaria Municipal e Estadual da Saúde, solicitando um levantamento dos alunos da rede estadual e municipal que não foram vacinados contra a hepatite B. Existe vacina, a hepatite B é uma doença séria, muito séria, uma doença silenciosa e que pode causar muitos problemas de saúde a quem contrair o vírus. Então, foi feita uma campanha pela Secretaria de Estado e eu queria saber quantos jovens na nossa escola, isso sem saber aqueles que não estão nos bancos escolares, quantos jovens das nossas escolas que ainda não foram vacinados contra a hepatite B, para que seja feita uma campanha de vacinação nas próprias escolas ou em pontos de unidades básicas de saúde ou até no postão. Eu recebi as duas respostas hoje, tanto da Secretaria Estadual quanto da Secretaria Municipal de Saúde. Da Secretaria Estadual, nós temos um total de 7.622 alunos da Secretaria Estadual que não foram vacinados, distribuído mais ou menos de maneira homogênea, sendo que o índice maior de alunos não vacinados contra a hepatite B, mesmo havendo uma campanha no primeiro semestre, é na Escola Estadual Mário Vieira Marcondes, com 1.278 alunos não vacinados, e no Paulina Nunes Moraes, 1.200 alunos não vacinados. Isso é muito preocupante, isso é um índice alarmante, e nós vamos manter contato com a Secretaria da Saúde Municipal e com a Regional da Saúde para que a gente possa fazer essa campanha o mais rápido possível, e depois que eu tiver as cópias, que nós não temos xerox aqui, eu vou encaminhar à imprensa para que nos ajudem na divulgação disso e numa campanha maciça para que nós possamos vacinar nossas crianças e nossos adolescentes. A resposta que eu obtive da Secretaria Municipal da Saúde é que existem os alunos que não foram vacinados. É um índice menor. Os que não foram vacinados é 1.726 crianças e adolescentes, sendo que 775, além dos 726, não apresentaram carteirinha. Mas em número que nos foi passado, objetivo, tem 1.726 crianças na rede pública municipal, que está numa faixa etária onde tem mais cuidado,
das mães, dos pais, as vacinações na fase de puericultura, crianças de parquinho, no ensino fundamental. Então, são crianças menores. E essas crianças menores estão melhor acompanhadas pelos pais. Mas, mesmo assim, a gente tem, nessas crianças menores, não vacinadas, 1.726 crianças. Se nós contarmos com as crianças maiores e adolescentes, 7.628, a gente passa de 9.000 crianças e adolescentes que ainda não foram vacinados contra a hepatite B e que, eventualmente, por qualquer descuido, pode ser contaminada com o vírus e ter problemas sérios na sua saúde na fase adulta, ou mesmo na fase juvenil. Então, eu queria convocar os vereadores e convocar a imprensa, que é muito importante nessa divulgação e para a gente conseguir o sucesso, que a gente, a partir de amanhã, eu encaminharei à imprensa as cópias disso daqui para que nós possamos fazer uma campanha maciça para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Continua em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação e requerimento do Dr. Oswaldo Cael. 579, Luiz Carlos Anastácio, Dr. Cael, 366. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação reminiscente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exalida ao pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando uma boa semana a todos. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.